Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 6, depois versículo de 12 a 14. Esse Evangelho, apesar de ser um trecho pequeno, ele tem muitas coisas que podem ser meditadas. Eu começaria a partir do próprio capítulo do versículo 13, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Entrar pela porta estreita. A porta estreita aqui significa o sacrifício, a penitência, a perseverança, o esforço de viver a fé, as renúncias, as rupturas que temos que fazer, a luta contra o pecado, a insistência na oração, a insistência na frequência aos sacramentos, o esforço de caminhar no dia a dia, tendo contato com as coisas de Deus, deixando essas coisas nos envolverem e deixando essas coisas nos conduzirem e influenciar na nossa vida. Tudo isso custa, tudo isso necessita de empenho, tudo isso necessita de luta, tudo isso necessita, digamos assim, de um investimento da nossa vida, de uma dedicação da nossa vida, de um esforço para isso. Isso é porta estreita. E largo e espaçoso é o caminho da perdição, porque são o caminho das facilidades, o caminho do desleixo, o caminho do não ter limites, o caminho indisciplinado, um caminho sem perseverança, sem renúncia, que satisfaz todos os desejos, vontades, caprichos, sem dedicação, sem luta, sem oração, sem confissão, sem Eucaristia, sem missa, sem empenho para ser fiel a estas coisas, sem esforço para meditar a palavra, sem esforço de conversão. É o mundo das facilidades, é o mundo dos descartáveis, é o mundo do imediato, é o mundo do comodismo, é o mundo dos prazeres, é o mundo do barulho. Então, esse é o caminho que é largo, espaçoso e que, em um primeiro momento, nos é agradável, em um primeiro momento, nos parece bom, porque satisfaz todos os nossos apetites, desejos, mas depois tudo aquilo que é fácil demais
também nós perdemos fácil demais. Tudo aquilo que é barato demais não tem qualidade. Tudo aquilo que não custa esforço para conquistar, nós mesmos, da nossa parte, depois de um tempo, nós até deixamos de valorizar. Banaliza, fica sem sentido e sem valor. Por isso, o Senhor nos convida, na sua sabedoria, a buscarmos a porta estreita, o esforço. Muitas vezes aquilo que tem qualidade é mais caro. Aquilo que tem mais valor é mais duradouro. E aquilo que é conquistado com esforço, nós passamos a valorizar e a ter um maior cuidado com aquilo. E quando o Senhor fala que o caminho que leva à vida é a porta estreita, que vida é essa? É a vida nova em Jesus Cristo. Que vida é essa? É a vida eterna com Deus que nos aguarda e que é a partir daqui, dessa nossa existência, que nós vamos percorrendo esse caminho, passando por essa porta estreita. A porta estreita implica em dificuldades que vamos enfrentar. A porta estreita implica em lutas que vamos travar para permanecer fiéis, um empenho de dedicar-se à vivência da fé, um empenho de fazer renúncias do pecado, um empenho de fazer renúncias de coisas que nos afastam de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que é fácil demais não tem valor. Agora, aquilo que exige de nós um esforço, geralmente é algo que vale a pena. Não é assim até na própria lógica humana. Na lógica humana, nós não valorizamos muito aquilo que é fácil demais. Na lógica humana, nós nos empenhamos em algumas coisas, em certos objetivos, certas metas, e para obter êxito, sucesso, estou falando dentro da lógica humana, é preciso fazer esforço, né? Vamos pegar aí os estudantes que vão fazer um concurso ou que vão fazer o Enem, né? Na minha época era o vestibular. Aí tem que haver um esforço do ano inteiro, estudando, renunciando a sair com os amigos para ter que estudar, renunciando sei lá, assistir televisão para ter que estudar, renunciando até, e eu acho até um exagero, mas eu vejo isso, os domingos, né? O domingo seria um dia de descanso, aí você vê aquele estudante saindo lá para o cursinho, para o curso preparatório para estudar, e renunciando ao lazer, né? Ao estar com a família, para estudar, para poder se empenhando, para poder conquistar aquele posto, para conquistar a aprovação, conquistar uma nota boa para poder ingressar numa faculdade, para poder passar no concurso. Então, se nós nos dedicamos dessa maneira para passar no Enem, para passar no vestibular, na época quando tinha, para passar em um concurso, para atingir uma meta
meramente humana. Exige de nós renúncia de algumas coisas para poder empenhar-se naquela preparação e, estando preparado, poder superar os obstáculos e vencer e adquirir a meta desejada. Meu irmão, minha irmã, dentro desse sentido, nós precisamos também nos dedicar, nos empenharmos para alcançarmos a grande meta que é o reino dos céus, para alcançarmos a grande meta que é o convívio dos eleitos, para alcançarmos a grande meta que é a vida com Deus na eternidade, para alcançarmos a grande meta que é a felicidade plena com Deus. Como diz o livro do Apocalipse, lá onde toda lágrima será enxugada e que nós seremos plenamente realizados. Portanto, de fato, o que o Senhor nos diz é um conselho importante: entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita, por esse caminho apertado que leva à vida. Deus, Ele é simples. Nós aqui complicamos. Porém, apesar de Deus ser simples, Ele não se dá facilmente. Ele não se entrega facilmente. Porque Ele precisa perceber em nós um real desejo dEle, uma busca verdadeira e sincera dEle, um compromisso de querer estar com Ele e envolvido com as suas coisas. E por isso é necessário da nossa parte um empenho, uma dedicação. E aí eu me pergunto para você, para mim, meu irmão, minha irmã, como nós temos fracassado nos nossos empenhos, como tantas vezes nós desleixamos, como nós temos preguiça, como nós preferimos as facilidades, como nós desejamos ficar no nosso comodismo, como nós preferimos o caminho mais fácil, a porta mais larga. Só que infelizmente o caminho largo, o caminho das facilidades nos afasta de Deus e faz com que nós nos percamos. Por isso, examinemos nossa consciência e procuremos nos empenhar mais, nos dedicar mais. Claro, sempre contando com o auxílio de Deus. Procuremos fazer o esforço do dia a dia para permanecer fiel a Deus. Procuremos fazer como São Paulo diz em uma das suas cartas: combater o bom combate, guardar a fé. Que esse seja o nosso empenho. E se você ama realmente algo, você se esforça por aquilo que você ama, por aquilo que você quer. Se nós queremos realmente amar a Deus e seguir o seu caminho, é preciso da nossa parte um esforço, um empenho, uma dedicação. Se não há esforço, se não há empenho, se não há dedicação e nem renúncias, é sinal de que eu estou desejando muito pouco aquela meta e talvez não esteja amando como deveria aquilo pelo qual eu estou buscando ou estou lutando. Tanto maior for o amor que eu tenho, tanto maior será o esforço, o empenho. Tanto quanto eu queira atingir aquela meta, tanto maior será o esforço para chegar lá. Que Deus nos abençoe e nos capacite para que nós
nos esforcemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.